Ok, boa noite, pessoal. Então, essa aqui vai ser a nossa primeira aula, né, de Microeconomia 3. Essa disciplina, ela é esse semestre ofertada como uma disciplina eletiva, né, apesar de que na grade nova ela é uma disciplina obrigatória, né, mas como ainda a gente não chegou no tempo hábil da oferta dela ser constituinte da grade nova, o que se dará no terceiro semestre, que ela é uma disciplina do terceiro semestre. Então, no terceiro semestre da grade nova, ela se torna obrigatória, o que, como a grade nova começou agora esse ano, então se dá no primeiro semestre do ano que vem. Né? Tudo bem em relação a isso. Então, ela é uma disciplina ainda em construção, e dado que ela também é eletiva, então eu vou dar uma abordagem um pouco diferente, né? Pelo menos nessa primeira versão da disciplina. O que seria, né, uma abordagem diferente? Bom, a gente vai fazer aqui uma disciplina que, na verdade, ela vai ter mais estudo dirigido, né? Então, eu vou passar os temas para vocês, os capítulos dos livros e marcar aulas na qual eu vou apresentar, em parte, a teoria e vou querer que vocês apresentem também alguns textos de discussão que a gente vai selecionar para que a gente faça, então, um grupo de discussão, né, sobre as temáticas e praticamente as avaliações vão se dar em torno disso, né? Ok? Então essa vai ser o formato que eu vou adotar. E assim, os temas mais gerais, assim, digamos assim, os principais temas são esses que estão na ementa, né? Eu vou citar aqui, a ordem não necessariamente precisa ser exatamente essa, mas basicamente é essa. O primeiro, com certeza, vai ser a temática da escolha sobre incerteza, vai ser o comportamento do consumidor frente ao risco, né? Então, assim, eu vou passar depois ali os capítulos dos livros, então vocês sigam os capítulos referentes a essa temática nesse primeiro momento. Aí eu vou pedir a leitura para vocês e que cada um de vocês pega um exemplo. Nessa nossa disciplina desse semestre, além de tudo, tem poucos alunos, né? Tem 4 alunos, então cada um pegue uma temática, né? Para a gente poder discutir. Vai ter uma primeira apresentação da minha parte, né, da aula, e aí, ou na mesma aula, ou numa aula consecutiva, aí sim é uma discussão e apresentação sobre a temática. Nesse caso da escolha sobre incerteza, eu vou deixar como leitura dirigida, então, né, os capítulos que eu falei para vocês mais adiante, e a gente marca, então, para a aula do dia 19, para fazer essa nossa primeira rodada, então, né. Aí eu apresento a configuração, assim, da teoria toda, sobre escolha sobre certeza, e a gente começa a nossa discussão. E aí, nessa mesma ordem, a gente vai fazendo isso para os demais temas, né? No caso, equilíbrio geral, né? Que aí é uma parte lá da microeconomia também que a gente vai inserir aqui, que daí leva em consideração uma questão que leva diferentes atores chegando também a tomar suas decisões, chegando ao equilíbrio, mas de uma forma em que N mercados estejam presentes. Né? Então a gente vai falar sobre essa temática do equilíbrio geral também. E assim por diante, aí vem as externalidades e bens públicos, né? Que aí são questões que, além do equilíbrio de mercado, ou seja, são aqueles fatores que vão afetar também os agentes econômicos e até mesmo aqueles que não fazem parte do processo de tomada de decisão, que levam ao equilíbrio, que podem estar sendo afetados exatamente por esse equilíbrio. Pode ser afetado positivo ou negativamente, ou seja, a gente vai ver que existem externalidades positivas, negativas. E também vamos definir o que é um bem público no sentido, não no sentido como a gente tem na legislação, ou no sentido pelo lado de quem produz, né? Ou seja, se é um bem público no sentido de que ele não é privado, ou se ele é estatal, ou se ele é privado. Não, o sentido aqui vai ser outro, né? De quem usa bem públicos puro mesmo, aquele que, independente de quem faça oferta, a natureza do bem é ser um bem público. A gente vai
então entrar nessas questões. Isso vai ser muito interessante, né? Então por isso que a microeconomia 3, na verdade, pegam questões que vão além, que são mais até atuais em relação ao equilíbrio de mercado e os impactos tanto internos ou externos deles, né? E aí a gente até entra em uma questão mais de economia ecológica e outros ramos da economia que acabam sendo levados por conta disso. E por fim, a teoria da informação, que também tem a ver com esse processo, né, do equilíbrio de mercado, mas levando em consideração agora já uma quebra dos pressupostos básicos. Né? Um dos pressupostos básicos do equilíbrio de mercado é que os agentes têm perfeita informação. Assim, você sabe onde está o menor preço, você sabe exatamente o que o produtor sabe também, então vocês têm a mesma simetria de informação. Aqui a gente vai considerar outros casos em que há uma assimetria de informação. Talvez você não tenha total informação sobre um bem, principalmente quando ele é um bem, por exemplo, usado, né? Em que quem está te vendendo pode ter mais informação que você, e como você vai saber se esse é um bem bom ou ruim, se existe alguma forma de precificar isso, né? Ou de ter uma sinalização nesse sentido, ou seja, a gente vai entrar nessa seara, né, que é interessante, que é da teoria da informação. Então, basicamente, é isso que a Micro 3 faz, ela avança desses outros tópicos, né, da microeconomia, o que faz a gente ter uma interpretação até mais profunda sobre o mercado, né, alguns consideram até uma crítica ao mercado, mas eu considero um aperfeiçoamento, que são casos, né, que decorrem, né, da atividade econômica, e que podem ocorrer também porventura ou em frequência, dependendo do ramo de atividade. Então a gente vai fazer isso. A primeira data que eu falei para vocês já está definida, que é sobre a escolha, sobre a incerteza, e depois as demais a gente vai complementando aí até o final do curso. Então a avaliação eu vou fazer sobre isso, né, sobre essas apresentações, sobre essas discussões que a gente vai fazer. E talvez lá no finalzinho eu faça uma prova, assim, com alguns pontos em cada um desses itens aí, uma prova tranquila, assim, dentro daquilo que a gente vem discutindo, só para configurar, né, a gente não deixar tão solto, assim. Mas eu acho que dá para fazer um bom trabalho aí se a gente tiver alguma dedicação. Tá certo que é um pouco mais livre, assim, mas ao mesmo tempo tem que ter alguma dedicação, né, por ambas as partes. E aí, e a avaliação? Bom, daí as avaliações eu vou fazer essas discussões, cada uma em relação a um tema, talvez a parte final também entrelaçada, teoria da informação com as externalidades dos bens públicos, posso fazer tudo num conjunto só e ficar dividido em nesses três avaliações. Assim. Vejam que eu não botei prova, porque não necessariamente são provas, assim, são as avaliações das atividades que a gente vai desenvolver. Nos nossos encontros, então. Eu vou dar um certo tempo, claro, para você desenvolver isso. Aí eu coloco lá como são as leituras dirigidas, né, que são os capítulos que eu vou passar para vocês. E eu deixo até ali para vocês escolherem os temas, né, dentro de cada um desses blocos, daí, enquanto a gente for fazendo essas atividades. Bacana? E aí depois o resto é normal, né? Pega a média aritmética, divide por 3, se for só as 3 avaliações, se tiver mais uma prova, coloca ali também. Você precisa atingir a média. Isso aqui já é uma coisa que é da configuração da universidade, né? Que ela pede que seja assim. Então não tem muito o que se fazer. É isso mesmo, mas eu acho que relativamente, se você vir fazendo tranquilamente todas essas atividades, fizer em conjunto, todo mundo atinge isso aí sem muito problema. Claro que tem que dar uma lida, né? Tem que fazer o esforço mínimo, né, necessário para que a gente construa aquilo que um professor meu dizia que era a massa cinzenta, né, construir massa cinzenta sobre essa temática, né. Então, dito isso, acho que não há muito mistério. Assim. Bacana? Bom, a bibliografia. Bom, a bibliografia é a mesma de micro 1, micro 2, é claro, só que são outros capítulos. Né? Eu selecionei os capítulos aqui referente a essa temática que eu acabei de citar para vocês. Né? Teoria de incerteza normalmente são os primeiros capítulos. Não tenho certeza se um livro ou outro não botou a teoria da incerteza lá para o final. Pode acontecer porque é um pouco desconexo, né? Então
pode acontecer. Mas em todo caso, normalmente segue aquela sequência que eu mostrei para vocês. Ali a ordem de teoria da informação, alguns botam antes, alguns podem botar equilíbrio geral mais para o final. Então por isso que eu falei, a ordem um pouco se altera aqui dependendo do livro, mas não tem muito problema, é só vocês verem um desses capítulos vai estar realmente falando sobre uma dessas temáticas. Talvez ali no livro do Mankiw, né, como ele é muito introdutório, mas apesar disso tem ali o capítulo 10, 11 e 22, algum ou outro desse tema pode não estar ali presente. Pode acontecer, né? Mas com certeza nos outros capítulos dos outros livros, todos os temas vão estar presentes, então não é difícil de conseguir, né, digamos assim, uma fonte. E eu prefiro dessas aqui, já que é essas que a gente está trabalhando. Se você quiser buscar um outro livro de microeconomia, ok, tudo bem, não tem problema, que tratem dessas mesmas temáticas, né? Mas esses aqui são os que eu tenho maior preferência. Inclusive esses três são bibliografia, esses três primeiros são biografia fundamentais e os dois últimos são biografias extras que estão na nossa ementa, né, desta disciplina. Então, basicamente é isso aí. Agora, para o dia 19 que eu marquei com vocês, eu gostaria que fosse lido o capítulo referente em cada livro, ou no livro que vocês escolherem, referente à questão da teoria da incerteza, ou escolha sobre incerteza. Aí está escrito algum desses títulos lá. E aí eu gostaria que vocês já começassem a ler, então, para a gente se preparar para esse primeiro evento, digamos assim, da nossa leitura dirigida. Bacana? Bom, e na verdade é uma aula rápida, na verdade foi mais para dar essa encaminhamento, digamos assim, né, para que a gente tenha então nas próximas aulas. São poucos alunos, 4 alunos, né, numa disciplina que está começando agora, tá todo mundo verde aqui, ok? Não, por mais que eu já tenha estudado, isso é a primeira vez que eu dou aula sobre esse tema também, então está todo mundo construindo. E como é uma disciplina eletiva, então é muito legal que se dá essa construção junto com vocês aí. Eu vou preparar então uma apresentação de uma aula sobre a teoria da incerteza, né, para a gente já ter essa aula com uma introdução a toda a parte da teoria. E daqui para lá vocês não só leiam o capítulo, como já escolham também dos boxes, né, aqueles que vêm nos capítulos de estudo de caso, né? Ou seja, é algo que o autor está apresentando como referência àquela teoria que ele está apresentando. Então já escolha um estudo de caso para apresentar separado de vocês, assim, cada um individualmente, ok? Dito isso, então, temos tudo marcado. Agora é bola para frente, temos nossa data lá. Então essas outras aulas ficam como aulas de estudo dirigido. Bacana? Vou fechar aqui então o vídeo. Acho que é isso.